Em mais um capítulo dessa emocionante história do livro de uma mulher chamada Esther, conhecemos mais algumas personagens. Amã, o primeiro-ministro persa, que foi honrado por Assuero e assumiu o lugar de maior autoridade abaixo apenas do rei. E assim, todos os servos tinham a ordem de se ajoelhar perante ele. E aí que entra um outro homem chamado Mardoqueu, aparentemente um oficial do palácio que vivia na cidadela de Suzã, que vivia no portão do palácio e às vezes até citado no pátio do palácio. Um primo pai de Esther, que a criou como filha. Este é o único dentre todos os homens daquela fortaleza de Suzã que decide não se ajoelhar à presença de Amã. Isso trouxe mais emoção à nossa história. Eu sou Jonathan Cadiz, essa é a nossa conversa sobre EBD. Bom, gente, como eu disse, nós conhecemos mais duas personagens. O nome do primeiro é Mardoqueu e o nome do segundo é Amã. Para você que já é inscrito, meu amigo, minha amiga, muito obrigado, tá? Obrigado por você estar conosco mais uma vez. Deixa o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, comente. Seu comentário é muito bom, é muito importante. Que tal deixar o seu nome, a sua cidade, a sua igreja, a sua denominação, tá bom? Para você que não é inscrito e entrou aqui, se inscreva no nosso canal, tá? Esse canal pode ser também seu. Se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e você vai ajudar também o YouTube a nos abrir a possibilidade de termos mais visualizações. E assim a gente pode também continuar colocando conteúdos aqui para te ajudar. E junto, claro, sempre vamos sendo edificados pela palavra de Deus. A Bíblia vem contando a história de Mardoqueu, ele honrando ao rei, e de repente, do nada, aparece um homem chamado Amã sendo honrado pelo rei. Amã, o primeiro-ministro persa, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera e de influência e autoridade, exterminar os judeus. É um plano de genocídio por um político. Depois nós vemos, por exemplo, com Antíoco Epifânio, no século II, nós vimos também os perversos planos de Adolf Hitler, que também foi um político que traçou esse plano de exterminar os judeus. O fato é, eu quero trazer para a nossa conversa sobre EBD toda essa esfera política. Nós estamos num período de eleição aqui no Brasil, todas as cidades do Brasil estão sobre propagandas políticas, estão sobre época de eleições para prefeitos, para vereadores, e por isso nós vamos trazer para o nosso diálogo a questão da política e do cristão. Ora, nós temos um cristão, obviamente, que Mardoqueu e Esther e os judeus não eram cristãos ainda, porque Cristo ainda não tinha vindo, mas você há de convir que eles são um povo eleito, separado por Deus, a nação de Israel, que dali viria o Messias, e hoje a diferença é que nós somos um povo eleito e separado, a nação santa, o povo adquirido, né, que é chamado de cristão por causa de Cristo. É o autor e consumador da nossa fé. É aquele que veio e instituiu o reino de Deus entre os homens, que pagou o preço pela igreja, subiu e nos enviou o Espírito Santo. Correto? Então, trazendo para hoje, o termo aplicado é cristão. Então, nós temos um cristão inserido, né, em um meio político. E aí eu quero aprender e dialogar com você a respeito de Mardoqueu nesse cenário. E olhando as atitudes de Mardoqueu, quais são as nossas atitudes como cristãos no meio político? Deixa nos comentários como está a sua cidade nesse período de eleição. Muitas pessoas pedindo voto, muitos políticos estão aparecendo, os Lázaros que só ressuscitam, só saem do túmulo de 4 em 4 anos para pedir voto. Deixa nos comentários aí a sua indignação como cidadão, ou até o seu agradecimento a algum político que sim te representou dentro do Congresso, que representou os princípios cristãos, um político que você admira. Comenta aí pra gente, é bom também falar bem, para que nós entendamos também como cidadão que há uma esperança,
que podemos ainda ter políticos honestos, bons, que podem representar nossa fé cristã. Nesse período, como fazer? O que eu posso, me espelhando em Mardoqueu, usar para saber a responsabilidade de um cristão na política? Para isso eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 17 ao 21, que diz assim: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: Quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O título de César celebrou-se na pessoa de Caio Júlio César, que com Alexandre o Grande e Napoleão foi um dos conquistadores mais notáveis que o mundo civilizado tem produzido. Depois do assassinato de Júlio César, em 44 a.C., o título de César foi destinado a Otávio, mais tarde ao imperador Augusto, Tibério, sucessor de Augusto, Calígula, Cláudio e Nero. Todos eles, relacionados à família do grande ditador, conservaram o nome titular. Os 7 imperadores em sucessão, a saber, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito, Domiciano e Nerva, assumiram o mesmo nome e assim foram todos denominados dos 12 Césares. Por terem todos usado esse nome do grande conquistador, o nome César ficou sendo um tipo de símbolo de poder civil em geral no meio do Império Romano. É assim, Lucas 2 cita César sendo o Augusto César, o primeiro imperador romano. Esse César citado em Mateus 22 é Tibério César, que foi o segundo imperador romano, filho de Augusto. O fato é que os judeus estão sob domínio da política romana, e alguém, para experimentar Jesus, faz uma pergunta audaciosa e muito maldosa: se era correto pagar o imposto a César, o imperador romano que subjugava os judeus. E Jesus, sabendo da maldade do coração deles, não os proíbe de pagar o imposto a César. Ele pega a moeda, pergunta qual é a inscrição que está na moeda e a imagem de quem é. E eles respondem: de César. E Jesus, como lemos, diz: então dá a César o que é de César, sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. Trazendo para hoje, para o mundo político, nós precisamos entender que precisamos dar a César o que é de César. A Bíblia não nos proíbe de exercer a nossa função de cidadão, ou seja, de exercer a nossa obrigação do voto. A figura de Mardoqueu nos mostra alguém que é oficial de um império inimigo. A Pérsia, por mais que seja um império bonzinho, vamos dizer assim, que não subjugava as suas nações, tanto que o primeiro imperador Ciro, ele decretou a ordem autorizando que os judeus voltassem para Israel, porém, sem sair do domínio da Pérsia. Então, ainda estavam sendo subjugados, porém, eles poderiam voltar para a sua terra. É um cenário político, é um cenário onde nós temos 127 províncias, que vai da Índia à Etiópia, e que estão sob a liderança do agora rei, do agora imperador Assuero, que do grego é chamado de Xerxes. Então, o cenário que Mardoqueu está é extremamente político, e ele exerce a sua função de oficial. Ele entende que ele está ali para cumprir o seu papel, e ele o cumpre muito bem, respeitando o rei, honrando o rei e até colocando a sua prima, que foi criada por ele próprio. Eu até prefiro chamá-la de filha de Mardoqueu, Esté, como esposa do rei. É uma estratégia para pensar no bem-estar dos judeus. Então eu vejo Mardoqueu como uma pessoa que entende o seu papel de cidadão, que entende o seu papel de oficial. A Bíblia nos mostra, nas palavras do apóstolo Paulo, que nós devemos orar pelas autoridades, sendo ela cristã ou não. E Paulo diz a Timóteo: porque é da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Temos que orar pelo nosso presidente, sendo ele cristão ou não. Temos que orar pelos nossos políticos, entendendo que, na verdade, quem está no governo, e essa revista do terceiro trimestre
tem nos mostrado muito isso, que quem está no governo, na verdade, é Deus. Nós precisamos orar pelos nossos políticos entendendo que eles precisam ter um encontro com Deus e mudar a mente. Nós precisamos, como igreja, orar por toda a cúpula. Nós precisamos orar por todos que estão envolvidos na política, ainda que a política esteja corrompida. Porque se está corrompida, é falta de Deus. Então, precisamos orar. Segundo lugar, nós precisamos exercer o nosso papel de cidadão votando. Existem cristãos ignorantes que dizem: a política está corrompida, eu não voto mais. Que dizem: eu não participo disso. E não votam, não exercem o seu papel de cidadão. Queridos, eu quero lembrar a você que a oração é essencial, mas a ação também. E a sua obrigação como cidadão é escolher bem aquele que você vai votar. Aqueles que defendem os viés ideológicos da nossa fé, aqueles que vão nos representar dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Vereadores. Então nós precisamos ter pessoas que nos representam. Depois de votar, é claro, analisar se realmente o político que eu botei lá dentro, ele me representou. Ele representou a minha fé. Ele realmente defendeu os direitos evangélicos. Se não, eu como cidadão não vou votar mais nele. Então votar é essencial. Você precisa exercer o seu papel de cidadão, entendendo que a única arma que você tem para tirar ou colocar alguém para te representar lá dentro é o voto. Então não seja ignorante. Vote. Lembrando que esse vídeo aqui não é para fazer propaganda política. Até porque agora nós vamos entrar em outro ponto. E qual é o ponto? Mardoqueu respeitou, Mardoqueu trabalhou, Mardoqueu exerceu bem a sua função de oficial e de cidadão. Porém, quando Amã ele é exaltado a uma autoridade abaixo apenas da do rei, e é necessário se ajoelhar perante Amã, Mardoqueu não se ajoelha. O que isso traz para a gente? Que nós devemos exercer o papel de cidadão, que nós precisamos orar, que nós precisamos respeitar, que nós precisamos ser submissos às nossas autoridades, sem se prostrar. Por que Mardoqueu não se prostra? Porque ele não vai reverenciar nenhuma autoridade que tire a autoridade de Deus. Então, não permita que isso ultrapasse o limite. E nesse período de eleição, nós vemos pastores que deixam de ser pastores. Nós vemos igrejas que deixam de ser igrejas e viram palanque políticos. Nós vemos políticos que todo domingo estão nas igrejas fazendo propaganda política. Igreja não é palanque político. Político tem que pedir voto na rua e não dentro da igreja. Isso é errado e isso, se você cidadão não sabe, é contra a lei. A nossa lei não permite que propagandas eleitorais sejam feitas em igrejas. Você não sabia disso? Se o teu pastor leva político para cima do púlpito para pedir voto, ou se o teu pastor te induz a votar em alguém, ele está errado, porque isso é contra a lei. Comenta aí se na sua igreja acontece isso, ou se você já viu em alguma igreja, cada domingo um político, ou se já colocaram um político na sua igreja em cima do púlpito para pedir voto. Isso é se ajoelhar perante a política. Isso é colocar uma autoridade política acima da autoridade de Deus. Eu tive com um pastor esses dias e ele falou para mim que tem um obreiro na igreja dele que está trabalhando de carteira assinada. Deus tem abençoado. Só que ele não está indo mais para a igreja. Ele sai do trabalho e vai ajudar o político. Ele simplesmente não vai mais para a igreja. E agora já disse que está desanimado. Gente, não se curve perante a político. Respeita, seja submisso, ore pelas autoridades, sem se curvar perante o sistema, sem se vender à política. Crente fazendo boca de urna dia de domingo, eu vejo e muito. Isso é crime. Se o teu político te paga para fazer um crime, ele já está te dizendo que ele é um criminoso. Não se curve perante o sistema, seja um Mardoqueu. Saiba exercer o teu papel de cidadão, saiba respeitar, ser submisso, sem se curvar. Como Jesus disse, dê a César o que é de César, sendo cidadão, sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não permite ser trocado por ninguém. Deus não assume qualquer outro lugar que não seja o primeiro. Tá bom, gente? Então eu quis trazer essa reflexão para nos alertar nesse período de política, usando essa figura de Mardoqueu e aproveitando para reafirmar o que eu sempre tenho reafirmado em cada lição. Essa revista é extraordinariamente boa para aplicarmos no nosso dia a dia. Então, pega isso para a tua vida, seja um cidadão sem se vender. Seja um cidadão sem se curvar. Dê ao César o que é de César, sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.